Daniel tinha tanto desejo de conhecer os tempos das coisas de Deus que ele não abandonava os livros. Só que, seja sincero, seja sincero, você conhece Daniel? Galerias, vocês conhecem Daniel? Irmão na nave da igreja, vocês conhecem Daniel mais pelo cara dos livros ou o cara que orava 3 vezes ao dia? Todo mundo fala que tem que ser como Daniel, de orar 3 vezes ao dia. Mas Daniel, um homem de oração, nunca desprezou os estudos, nunca desprezou o conhecimento. No capítulo 1, ele é mais sábio. Ele e seus amigos Misael, Ananias e Azarias. No capítulo 2, ele é o líder dos sábios. No capítulo 4, ele é conselheiro do rei. No capítulo 5, ele é o 3º governador na Babilônia. No capítulo 6, Dário disse: eu quero selecionar 120 homens para me ajudar a governar. No meio dos 120, quem estava? Daniel. Aí o rei disse: dos 120 eu quero selecionar 3 de maior confiança. Entre os 3, quem estava? Se tu não der glória agora eu estresso. Aí o rei olhou para 3 e disse: entre os 3 tem um que é top. Era o crente. E porque ele era superior aos melhores, por isso ele foi lançado na cova. Porque a Bíblia diz: procuravam achar ocasião contra ele. O fato dele ser mais inteligente, puro e de caráter, mais do que os outros, gerou a perseguição. Mas Deus estava com ele na cova e o livramento foi perfeito para a glória de Deus. Chegamos no Novo Testamento, para a gente caminhar para a conclusão. Só quando eu acabar. Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Fala bonito Lucas, né? Coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Eu explico. Ele está dizendo que muita gente começou a acompanhar o ministério, as obras e a pregação de Jesus, e viram pessoalmente, e esses começaram a falar. Por isso ele chama ministros da palavra. Esses começaram a repetir, onde chegavam, repetiam as pregações de Jesus. Olhe isso, fica comigo por favor. Ministros da palavra. E ele está pesquisando, ele está correndo atrás, porta em porta. O que você sabe, o que você viu, o que você ouviu? Repara. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde sua origem, enviar para alguém, tá? Dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi. Lucas está dizendo: eu fiz uma minuciosa pesquisa, seu Teófilo, só para tu não ter dúvida do evangelho. Eu sou médico, eu sou doutor, eu pesquisei a fundo e eu fiz aqui vários detalhes na minha pesquisa para que você tenha certeza. Aí você lê o evangelho de Lucas, que Jesus é o verbo que se fez carne, é o homem perfeito que venceu o pecado, venceu a morte e venceu o diabo. Deus se valendo de um médico. Bora lá, igreja. Deus se valendo de um médico. 1, 2, 3. Deus se valendo e tornou esse médico um escritor. Olha Jesus, Lucas 2,46. Perderam o menino no templo. 3 dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo. Como? Assentado no meio dos doutores. Com quem você anda? Com quem você se relaciona? Que tipo de mesa diante da qual você se assenta? Assentado no meio dos mestres. Segundo lugar, ouvindo
Quando você pergunta, você parece tola. Você parece tolo no momento da pergunta, mas depois que você ouve a resposta, nunca mais você volta a parecer tolo ou tola, porque o conhecimento entrou em você depois que você perguntou. Jesus, a sabedoria de Deus encarnada, sendo para nós esse modelo de esforço em busca do conhecimento teológico. Agora eu vou colocar para vocês um versículo que os pentecostais usam até hoje para me estressar. São dois, mas esse é o primeiro, principalmente quando eu lancei a primeira vez o meu curso. Coloca para mim Mateus 10:20. Mateus 10:20. Olha que bonitinho. Mateus 10:20. Afinal, aleluia, não são vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vós. Pode dar aleluia, pode dar glória a Deus. Aí pegaram esse versículo quando eu ofereci meu curso teológico. Se cortarem a irmã falando aqui do curso Carisma e colocar na internet, pode saber, não vai ser comentário de reformado, não vai ser comentário de batista, não vai ser comentário de calvinista, vai ser comentário de pentecostal. Vai ser comentário de... Não dê glória não, que você vai passar vergonha. Vai ser comentário de pentecostal e neopentecostal, que vai falar assim, ó: a gente não precisa disso, o Espírito Santo revela. Jesus, isso, misericórdia. Ali está um professor de teologia do campo teológico pentecostal. Faz assim com a mão. Eu estou errado no que eu estou falando? Eu estou certo ou estou errado? Certo, não estou certo, fala que eu estou certo. Isso, por quê? Porque ele também dá aula no campo teológico pentecostal. E eles isolam. Cadê meu versículo? E eles isolam esse versículo para dizer que a gente não precisa estudar, porque o Espírito Santo revela na hora. Deixa eu explicar esse texto. Eu disse que a gente ia passar pelo Antigo e o Novo Testamento, amém? Aí eu vou terminar lá, vou falar agora não. Mateus capítulo 10, cadê o contexto? Está aqui o contexto, 16. Olha o contexto, gente. Que eles não dão moral para contexto, porque não sabem o que é hermenêutica. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam prudentes como serpentes, simples como pomba. Usa sabedoria, usa de estratégia. Jesus está dizendo: tenham cuidado com os homens, cuidado com os homens. Por que, Senhor? Porque eles vão vos entregar aos tribunais. E os... Fala, gente, e os... Vocês vão apanhar nas sinagogas. Vocês vão sofrer, olha o contexto. Vocês vão apanhar nas suas sinagogas. Só porque eu sou crente? Continua. Glória, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Jesus está dizendo assim: você vai ser preso só porque é crente. E quando chegar lá, você saberá que eu permiti a perseguição só para você, de alguma forma, falar do meu nome. Vocês serão testemunhas dentro da perseguição. Repara, está no 18, está chegando. E quando entregarem, vocês não se preocupem quanto ou a como ou o que irão falar. Não é quando você pegar no microfone para pregar na conferência. Não é quando você chegar diante dos adolescentes, das crianças, dos jovens, dos varões ou das varoas, dos homens. Não é quando você coloca a foto no cartaz e diz: eu saúdo os irmãos capaz do Senhor, amém, amém. Que bom. Aí do nada você... O Espírito vem, pega tu e pronto, coloca o negócio lá e tu começa a falar. Não, ele está dizendo: quando entregarem vocês... Quando a mãe disser: prende meu filho, ele virou crente. Quando o pai disser: prende minha filha, ela virou crente. Prende meu marido, ele virou crente. Eu odeio o crente. Quando entregarem vocês, quando levarem vocês para julgarem vocês, porque vocês são crentes, não se preocupem. É no contexto
contexto de dor, é num contexto de perseguição e não de preguiça. Nesse momento, não se preocupem com o que vão dizer. Aí vem o versículo 20. Por que, Senhor, que a gente não vai se preocupar com o que a gente vai dizer nesse momento? Pois não são vocês que estão falando ali, naquele momento, mas o Espírito do Pai. Vocês vão estar sangrando, feridos, morrendo, mas o Espírito vai falar. Eu vou capacitar vocês em meio à dor, em meio à perseguição, para não me negar. O que isso quer dizer? Vou dividir com vocês 5 lições. Primeiro, se o Espírito só revelar a você, então ele não habita em nós, só em você. Quarta pessoa. Não é mais da Trindade, é o Pai, Filho e Espírito Santo e tu. Por quê? Porque se todos temos que ler Bíblia, e você diz que não precisa estudar a Bíblia, porque o Espírito revela para tu, então todo mundo senta, o cara pega o microfone. Estou esperando o Espírito revelar. Não, irmão, isso é heresia. Segundo, a promessa de Jesus é que o Espírito falaria através dos apóstolos num contexto de perseguição. Isso aqui já ficou claro. Até eles iriam se surpreender. Terceiro, a ação do Espírito não pode se submeter à sua agenda. Por quê? Porque tem igreja que o cara passa a semana inteira orando. Senhor, me revela, me revela, me revela, me revela, me revela. Na biblioteca não tem um livro. Na estante não tem nenhuma Bíblia de estudo. Nada de teologia. Só me revela, me revela, me revela. Aí quando chega o dia do culto, que é o domingo, o culto principal, o Espírito me revelou que... o Espírito Santo teve que esperar tu orar a semana toda para revelar num domingo. Você está determinando a ação do Espírito pela sua agenda. E Jesus disse que a ação do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem, também não sabe para onde vai. Ele é livre para soprar a hora que quiser e onde ele quiser. Quarto, a palavra de Deus não está presa ao sobrenatural. Repito, a palavra de Deus não está presa ao sobrenatural. O que eu estou querendo dizer é, o efeito da Bíblia é sobrenatural, mas a recepção da palavra, nem sempre. Eu estou pregando aqui e talvez você mude de vida hoje, se torne teólogo depois de hoje, estude, se aprofunde no conhecimento de Deus. Isso é lindo, maravilhoso. Mas o que de sobrenatural aconteceu para você receber essa palavra? O efeito é sobrenatural. A graça te tirou da inércia, o poder te tirou da preguiça, o Espírito te confrontou. Mas o que de sobrenatural que está tendo aqui, irmão? A tinta da parede é mais barata que tem, preta. O pregador é o menor dos que está aqui. Aí eu li 2 versículos, fiz o esboço e estou acompanhando o esboço e tem nada de sobrenatural. A recepção não tem que ser milagrosa. O efeito é milagroso, mas a recepção é: abre a Bíblia e vá ler, compre a palavra, vai estudar, compre sabedoria, pague o preço pela sabedoria. Recepção não tem que ser sobrenatural. Isso é coisa de meninos na fé. Um cara falou para mim: eu vou votar para Jesus se ele aparecer para mim igual apareceu para Paulo. Ele tá bom, mas tem que estar disposto a perder a cabeça igual Paulo. Agora só falta 2: Paulo e Pedro. O conhecimento da palavra, a necessidade do aprofundamento da palavra em Paulo. Atos 9:15. Olha o que Jesus disse a respeito de Saulo: vai, pois ele é para mim um vaso escolhido, mandando Ananias orar por Paulo. Agora, gente, me escuta. Porque ele vai levar o meu nome diante de gentios e reis. Pergunta para mim: pastor, por que Pedro nunca pregou para rei?
Porque não tinha o mesmo preparo de Paulo. O seu preparo determina o alcance da sua voz. Eu estou no segundo exemplo de que vai derrubar uma teoria falsa na vida de muitos crentes pentecostais aqui agora. Vou falar. A primeira é Lucas. Deus se valeu de um médico. Você viu a linguagem do Dr. Lucas. Vocês perceberam a linguagem da apresentação do livro de Lucas. Quando você chega em Paulo, ele vai pregar para rei. Quando você lê Atos 22:3, Paulo diz assim: eu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, criado em Jerusalém, formado aos pés de Gamaliel, educado rigorosamente dentro da lei. Quando você lê Atos 7, Estevão diz assim: Moisés, formado em toda a ciência do Egito, poderoso em palavras e obras. Moisés, formado em toda a ciência do Egito, poderoso em palavras e obras. Moisés, poderoso em palavra e obra, foi chamado por Deus para uma grande obra. Lucas, doutor, evangelista, foi chamado por Deus para uma grande obra. Paulo, um grande homem intelectualmente falando, foi chamado por Deus para uma grande obra. Então por que você fica dizendo que Deus não chama capacitado, só capacita escolhido? Tem obras que Deus não vai contar com quem não estudou, com quem não se preparou. Tem desafios que não serão solucionados por você que só critica a teologia, que só critica teólogo. Nem se intrometa, tu só presta para escrever kkk. RS pode ir, Sarnaldo. Esse é o seu argumento. Então fica na sua. Nunca diga que Deus não escolhe gente capacitada. É claro que Ele escolhe gente que suou. É claro que Ele seleciona para propósitos específicos pessoas que investiram noites a fio para estudar, para meditar na palavra, para se aprofundar nas escrituras. Se prepare para um tempo que virá. Você quer receber as promessas, você quer promessa de crescimento, mas você não se prepara para esse tempo novo que Deus está dizendo que vai chegar. Segundo aos Coríntios 3:6, eles também usam contra mim lá no Instagram. Está aqui, ó. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E não é agora, é agora que eles pegam, ó. Porque a letra mata. Ainda coloca em caixa alta. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Tome, pastor Eliseu, tome aí, ó. Eu vou vai, coloca o próximo. O próximo. E se o ministério da morte, gravado com letra que mata, lá atrás. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, lembra da letra na pedra? Lei de Moisés na pedra. Se revestir esse ministério de morte escrito na pedra, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. A glória no rosto de Moisés, quando ele recebeu a pedra, letra na pedra, se não guardar o sábado, morre. Se adulterar, morre. Letra que mata, letra na pedra que mata. Se desonrar pai e mãe, pedra nele, letra que mata. É a lei, meu Deus do céu, não me estressa. É a lei escrita na pedra. A teologia não mata o fogo, ela apaga o fogo estranho. Vai estudar. Paulo e a profundidade na palavra. Quem está gostando? Eu já cansei, mas eu vou até o fim. Vigília da palavra, só a lagoinha mesmo. Ó, 1 Coríntios
Coríntios 12:1, 1 Coríntios 12:1, 1 Coríntios 12:1, como é que não cansa? 1 Coríntios 12:1, 1 Coríntios 12:1, irmãos, não, eita, gostei da versão, vai lá igreja, 1, 2, 3, irmãos, não quero desinformado. Quem gosta de dons espirituais? Olha como é que Paulo inicia a relação dos dons. Ô, gente, eu não quero que você fosse, se fosse baiano, nordestino, igual eu, pastor Sinésio. Se ele fosse nordestino, ô, gente, eu não quero que vocês sejam burros, não. Se ele fosse baiano igual eu, gente, eu não quero que vocês sejam abestalhados, não. O cara já mexe na mente dos leitores. Eu não quero que vocês sejam desinformados. Na minha versão diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. É só a introdução. Olha como ele chega no versículo 7. Haja o 7. Aí, Ageu. Ó. A primeira relação dos dons. A manifestação do Espírito é concedida a cada um para um fim proveitoso. Que bonitinho. 8. Porque, agora. A um é dada, quando eu parar tu continua. A um é dada mediante o Espírito a palavra da. Por que ele não começa assim, ó? O Espírito chega e já manda você falar. Não, ele chega assim, ó. O Espírito vem dando dons à igreja. A um, a palavra da sabedoria. E a outro, eu paro e você continua. Segundo o mesmo Espírito. Faz assim, ó. Imagina o Espírito chegando nesse ambiente. E a gente me dá dons. E o Espírito recebe inteligência. Eu creio. É a prioridade. É a prioridade. Olha o 14:19. Eu sou pentecostal. Eu sou. Só não sou doido, mas eu sou pentecostal. Aleluia. Eu dou glória alta, eu falo língua. Oxe, eu sou. Mas olha o 14:19. Capítulo 14, versículo 19. 14:19. Isso, falta mais 8, chegou. Contudo, na igreja eu prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros. E quando ele fala dos homens que Deus os capacita na igreja, Efésios 4:11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Quando eu parar, tu continua. Outros para evangelistas e outros para vírgula. Para quê, Paulo? Para o aperfeiçoamento dos, para o desempenho do seu, para a edificação do corpo de. Você é santo, mas tem que ser aperfeiçoado. Ou seja, você é santo, já tem a ação do Espírito no seu caráter, mas tem que ser aperfeiçoado teologicamente. Para o desempenho do seu serviço. Não adianta você querer servir na igreja local sem conhecer Bíblia. Tu vai dar mais trabalho do que trabalhar. Depois da vírgula, continua. Até que todos. Eu, você, eu, nós, vós, eles, elas. Todos, menos todos. Todos não existe. É para todos. Não tem exceção. Se é crente, Deus levantou apóstolo, profeta, evangelistas, pastores, mestres, para te aperfeiçoar. Não é desigrejado na internet. Pastores, mestres, evangelistas, para te aperfeiçoar. Não é o crítico do evangelho no YouTube. São pastores, mestres, evangelistas,
evangelistas, profetas e apóstolos. Deus já capacitou homens e levantou homens para te instruir. Mesmo que você não seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, você precisa amadurecer, se aprofundar na palavra até chegar à unidade da fé. Isso aqui é no arrebatamento da igreja, onde o conteúdo doutrinário será só o credo, a fé doutrinária aperfeiçoada na mente de todos. Aí acabam os debates, até lá a gente vai debatendo. Chegar à unidade da fé e do pleno, eu vou parar no pleno e você continua. Chegar à unidade da fé e chegar no pleno. Tem uma vírgula aí. Continua, vírgula. Para que não mais sejamos como crianças. O que é ser criança no texto? Arrastado pelas ondas. Coloca uma criança lá na piscina de onda. Papai, mamãe, lá no mar, arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Gente que não estuda, ele é itubiano, irmão. Tem o luterano, tem o wesleyano e tem o itubiano, irmão. Ele vê o luterano debatendo com o wesleyano, aí se o luterano ganhar, ele é o wesleyano. Aí ele vê o wesleyano debatendo com alguma diferença entre o arminianismo clássico e outro, ele vira arminiano. Por quê? Porque ele é itubiano. Ele não abre a Bíblia, ele não abre um livro, mas ele abre o YouTube. E ele anda mudando de igreja. Sai da Lagoinha, vai para outra, e sai da outra e vai para a terceira, e sai dessa e vai para a Assembleia, e vai para a seita, e vai para a Católica, e vai para o inferno. Por quê? Porque não tem profundidade. Qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Todo mundo erra, menos ele. Nunca abre a mente para o conhecimento. E eu termino em Pedro. 2 Pedro. Vou terminar na 2 de Pedro, capítulo... Não, vou terminar agora não. Aleluia! 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1. Eu vou terminar em Pedro, mas não agora, tá, irmãos? 2 de Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha isso, gente. Olha que preciosidade. 2. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Só vocês. Fala aí, cristologia. Muito bem. Olha agora o 3. Olha o 3. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e a... Se você não conhece quem te chamou para a glória dele, para a virtude dele, você não vai ter piedade. A piedade vem quando você se dedica a conhecer Cristo. Olha o 5. Calma, Pedrão. Ele calma nada, receba. Olha o 5. 2 Pedro 1, 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Eu já tenho fé, pastor Pedro, então acrescente a fé que vocês têm a virtude. Eu já tenho virtude, pastor Pedro. Tenho. Então acrescenta mais uma coisa. Eu sempre quis fazer isso, mas a minha igreja não faz. Eu só não sei assoviar. Agora. Isso. Chega! A virtude, vocês acrescentam o quê? Conhecimento. Agora. Ei, teólogozão. Que o cara vira teólogo, ele vira crítico de net. Ninguém presta. Ele não faz diferença nenhuma na igreja dele. Mas na internet é um pitbull. Aí ele diz assim, quando você
adquirir conhecimento, coloca alguma coisa em cima do conhecimento. O que, pastor Pedro? O domínio próprio. 2 Pedro 3,15. Eu faço as últimas aplicações. Eu queria aplicar só no final, mas pentecostal pregando, ele quer aplicar logo. Senão perde a atenção de vocês também. Isso é homilética. Olha só. Considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo o que, igreja? A sabedoria que lhe foi dada. Tem uma vírgula aí, então você não pode parar aí. Ao falar, ele está falando de Paulo. Paulo escreveu muitas coisas a respeito da salvação, a respeito desses assuntos, salvação. Como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Pedro conhecia as cartas de Paulo. Nelas, nas cartas de quem? É Pedro escrevendo uma carta falando de outra carta. Então Pedro está escrevendo uma carta falando da carta de quem? Paulo. Nelas, nessas cartas. Agora, eu vou parar e você continua. Galerinha, toda igreja, hein? Eu vou parar e você continua. Quando eu parar, tu continua. Nelas há... Parou. O cara andou com Jesus 3 anos. O cara estudou com Jesus a verdadeira sabedoria encarnada. 3 anos. Pedrão, cheio do Espírito Santo. Era tão cara que o catolicismo colocou o cara como papa. Eu nunca vi isso, mas é porque o cara era bom. Mas Pedrão, olha para nós e diz assim: ei, na Bíblia há coisas difíceis de entender. Eu vou virar ateu. Por quê? Me explique isso aqui. Ô, bobão. O próprio autor, inspirado pelo Espírito, Pedro, já disse assim, ó: na Bíblia há coisas difíceis de entender. O Evangelho não engana ninguém. Um homem orando enquanto estudava para ser pregador, pegou a Bíblia, pendurou numa árvore. Isso está no livro A História da Pregação. Vou falar o nome dele depois, claro. Ele pegou a Bíblia, colocou numa árvore e disse: Deus, os meus estudos estão me fazendo duvidar se de fato esse livro é a sua palavra. Mas apesar das minhas dúvidas, tem misericórdia de mim. Ele orou porque ele estava duvidando que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele pedia perdão, ele chorava até ele compreender a inspiração das Escrituras Sagradas. O que de fato é a Bíblia ser inerrante. Quando ele estudou bibliologia e se aperfeiçoou, ele conseguiu amadurecer na fé. Quem é esse homem, pastor? Só o Billy Graham. Porque todos nós temos nossas limitações e dúvidas. E Pedrão está dizendo, na Bíblia tem coisas difíceis de entender. Agora cuidado, que aqueles que não têm instrução e são instáveis, qualquer coisa desvia, deturparão as Escrituras, vão deturpar as cartas de Paulo, como as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Você não vai estudar para dominar a Bíblia, porque ela é muito mais profunda do que sua capacidade e a capacidade de seus mestres. Vai ter coisa que a gente vai questionar, debater, como tem muitos debates saudáveis, que nunca chegaremos a uma conclusão perfeita. Mas o texto está dizendo: se humilhe. Se você não conseguir compreender, se humilhe, só não deturpe. Porque se você deturpar a palavra, sem se submeter à profundidade dela, você vai se perder e ela continuará viva e eficaz. Mas pastor, eu estou nessa fase, tem muita coisa difícil de entender mesmo. É aí que a gente vai para o 18. Não sejam como esses que deturpam. É isso que ele diz, pelo contrário. Não seja como esses que desistem de Deus porque não entende algumas coisas na Bíblia. Também não quer estudar. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a sua mente não alcançar, dependa da graça.
a Ele seja a glória. Que o seu estudo te leve a sempre glorificar a Deus. Conselhos de Eliseu Rodrigues para vocês. Dito isso, cuidado com quem você estuda. Rede social, internet, tem muita coisa falsa, levando gente, famílias, ministérios para o inferno. Segundo lugar, a teologia nunca, verdadeira, nunca, jamais estará desconectada da igreja. Nunca. Duvide de gente que não faz parte de comunidade local nenhuma e fica te vendendo curso na internet. Vaza. Porque o conteúdo bíblico sagrado sempre está conectado a uma comunidade. O Antigo Testamento estava meu Deus do céu. O Antigo Testamento estava conectado a um povo chamado Israel. Eu vou pregar tudo que eu preguei. Vou lá para o Antigo Testamento. Bora lá? O conteúdo do Antigo Testamento é resultado da aliança de Deus com que povo? Logo, o conteúdo teológico do Novo Testamento é resultado da conexão entre Deus e um povo chamado Israel. Se não fosse Deus conectado a um povo, nós não teríamos o Antigo Testamento. Logo, a verdadeira teologia está sempre conectada a um povo de Deus. Olha o Novo Testamento, olha os maiores conteúdos que temos, que são as cartas. Coríntios, igreja em Corinto. Romanos, igreja em Roma. Colossenses, igreja em Colossos. Filipenses, igreja em Filipos. Gálatas, igrejas na Galácia. E assim sucessivamente. Tessalonicenses, igreja na Tessalônica. As 7 cartas da Ásia. Sempre o conteúdo teológico do Novo Testamento era direcionado à igreja. Então desconfie de quem se desconecta da igreja e quer ensinar teologia para você. Terceiro, não se entregue à teologia das universidades públicas federais sem um conhecimento teológico prévio. Cuidado, porque essas faculdades, essas universidades públicas federais têm um critério, sabe qual? Pluralidade. Ou seja, tem que respeitar todas as linhas e diversidades de pensamentos. A verdade não é absoluta. Lá a maioria dos professores são liberais, se não todos. Eles negam os milagres da Bíblia, negam a inspiração das Escrituras e não são pastores verdadeiros. Só pastores formam pastores. Se você quer estudar teologia para fazer a obra de Deus, estude numa escola teológica conectada a uma igreja séria, bíblica, que tem história, que ganha vidas e que cuida de gente. Se você continuar dizendo que isso é necessário apenas ser cheio do Espírito Santo e não ter conhecimento bíblico, então você está negando que todos esses homens que eu citei não tinham o poder do Espírito. Você tem mais autoridade e unção de Deus do que esses homens que eu citei? Pode ser que tenha, só se você se entregar às Escrituras tão quanto eles. Fica em pé. Eu gostaria que os irmãos cantassem aquela música de novo. Que a igreja cantasse com a equipe. Porque Jesus está te dando sede pela palavra. Fome das Escrituras. Desejo de conhecer Deus. Eu vou orar por você agora. Abre a mente da minha irmã, Jesus. Abre a mente do meu irmão. Que voltemos a ser o povo do livro. A igreja da palavra. Nos dá luz. Todo engano caia por terra hoje. Se o diabo está tentando cegar a mente do seu povo, como ele cega o entendimento dos incrédulos, nós o repreendemos agora. Essa igreja está sendo curada. O capacete da salvação está firmado na nossa mente. A doutrina de Cristo nos fará crescer. Esses jovens, esses adolescentes vão ganhar almas para Jesus.
vão debater assuntos profundos da cultura e da sociedade e vão vencer o debate porque